Vamos ver como a Bíblia narra esta prova a que Abraão foi submetido. A prova que Deus fez para com Abraão. Abraão, amigo de Deus. Ora, o Senhor contava seus planos para Abraão, nós já vimos isso. Abraão era amigo de Deus. O que é que Deus, o amigo de Abraão, falou para ele? Veja Gênesis 22, versos 1 e 2. O Senhor chamou Abraão e ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Abraão era amigo de Deus, ele estava sempre pronto a ouvir a Deus e a atender, colocar-se à disposição de Deus. Eis-me aqui. O que o Senhor disse a ele: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto. Terrível, irmãos. Imaginem quando Abraão ouviu isso, quando Abraão ouviu essa ordem. O teu filho, Isaque, quem era esse? Era o filho da promessa, era o filho esperado, era o filho que ele teve aos 100 anos de idade. Aquele que ele achava que era impossível de ter, mas que o Senhor providenciou. E agora o Senhor estava dizendo: vai. Novamente o Senhor falou para Abraão: vai. Lembram-se lá no capítulo 12, o Senhor disse para ele: vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai, abandona o teu passado. Sai de Babilônia. E ele foi. Foi sem saber para onde ia, mas atendeu à vontade de Deus. E agora o Senhor está falando: vai para a terra de Moriá, vai. E o que você vai fazer lá? Oferece em holocausto o teu filho, em oferta queimada. Veja, no primeiro momento, o primeiro vai, ele estava deixando o passado. E agora, irmãos, ele estava deixando o futuro. Ele estava arriscando o futuro. O futuro que era a promessa de ter herdeiros, e o herdeiro era esse, o herdeiro da promessa. Ele via comprometer o futuro. Essa ordem de Deus comprometeria o futuro. O que ele devia fazer? Sacrificar o filho, como os cananeus sacrificavam para aplacar a ira dos deuses. E a promessa e a aliança. O que vai acontecer se o meu herdeiro for sacrificado? Abraão deve ter pensado. Entretanto, irmão, se você olhar o verso 3, você vai ver que ele atendeu incondicionalmente, atendeu imediatamente. Ele levantou-se de madrugada, preparou o jumento, convocou 2 servos e Isaque, o seu filho, cortou a lenha, partiu para o lugar que Deus dissera. Veja, irmãos, obedeceu para um caminho de 3 dias. Quando Deus propõe um teste, irmãos, ele pode propor um teste por 2 razões. E essa palavra em hebraico é nissá. A primeira razão é para saber o que está no coração de quem é testado. Para ver realmente se aquele que está sendo testado ama a Deus ou o que ele está pensando realmente. E um segundo tipo de teste é para mostrar a graça. Para mostrar a graça de que Deus tem em favor daqueles que são aprovados. Esse texto, lá em Êxodo 20, 20, diz assim: o Senhor veio nos provar para que nós não pequemos. Ora, para que nós não pequemos, para que nós sejamos salvos, para que nós vivamos de acordo com o plano de Deus. Bom, mas agora era o risco de perder o futuro. Era necessário ter muita fé, muita fé. E a nossa lição traz alguns conceitos sobre fé. A fé é confiar no que não vemos e não entendemos totalmente. Não é somente dar e sacrificar alguma coisa para Deus. Não, não é só isso, não é somente sacrifício. A fé é confiar no que não vemos. É a nossa capacidade de confiar nele e receber a sua graça, ao mesmo tempo que compreendemos quanto somos indignos. Isso é fé, irmãos, demonstrar verdadeira fé. Bem, mas eles estão pelo caminho, 3 dias de caminho. E agora então Isaque faz uma pergunta para o seu pai.
Gênesis 22, 7. Ele diz, meu pai. E Abraão responde para ele como respondeu para Deus, eis-me aqui. Isso quer dizer, ele estava disponível. A pergunta de Isaac era para ver se seu pai estava disponível para, para, para ouvi-lo, para ter uma segunda pergunta. E agora eu quero dizer aqui para os pais, muitas vezes nossos filhos fazem uma pergunta que não é aquela importante que eles querem fazer, mas eles querem perguntar para saber se nós estamos disponíveis para responder à pergunta importante que ele vai fazer em seguida. E muitas vezes, irmãos, nós, por conta dos nossos afazeres, por conta das nossas vontades, a gente não permite, a gente já corta e não permite, não deixa que o filho faça a pergunta. A pergunta importante. Mas veja, irmãos, agora Abraão estava disponível para a pergunta do seu filho, ele deve ter pensado, quantas perguntas ainda meu filho vai me fazer antes de ser sacrificado? Será que eu vou respondê-las? Quantas vezes eu vou ficar depois pensando, depois do sacrifício, quais perguntas ele queria ter feito e que não fez? Mas ele disse, após o eis-me aqui, está tudo providenciado, ó, tem a lenha, tem o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu para ele, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E a Bíblia diz assim, e eles continuaram juntos, seguiam juntos. Veja, irmãos, como devia estar o coração de Abraão. Seguir junto com seu filho, seriam os seus últimos passos junto com seu filho, e ele seria sacrificado. Qual era o plano de Deus? Imagine, irmãos, o sofrimento desse pai. Coloque-se no lugar. Você caminhando com seu filho, sabendo que mais um dia ele vai ser morto, você vai matá-lo, porque o Senhor assim pediu. E assim foi. E se olhar os versos 9 a 12 de Gênesis 22, o altar estava pronto, a lenha estava disposta, o filho estava deitado e amarrado sobre o altar. E Abraão estava pronto para executar o sacrifício. Veja também, irmãos, a disposição de Isaac, um jovem de 20 anos que se submeteu à vontade do pai, porque esta era a vontade de Deus. Veja o caráter de Isaac. Mas agora, irmãos, a voz veio do céu, a voz do anjo do Senhor, Abraão, novamente, e Abraão disse, eis-me aqui. E no verso 12, irmãos, de Gênesis 22, então disse o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, temes a Deus, sei que temes a Deus. Era o Senhor Jesus que estava falando com ele, irmãos. Sei que temes a Deus porque não me negaste o teu único filho. Essa foi a prova de Abraão, irmãos, a grande prova de Abraão, a prova final de Abraão, para demonstrar a sua fé em Deus, a sua fé incondicional, a sua fé irrestrita. Ele teve a ponto de sacrificar, e a Bíblia diz assim, ele sacrificou o seu filho. Ele não chegou a consumar o sacrifício, mas ele estava pronto para sacrificar o seu filho, demonstrando confiança em Deus, demonstrando confiança no futuro que Deus faria, mesmo se o seu filho fosse sacrificado. Muitas vezes, irmãos, nós devemos demonstrar fé em Deus, mas fé tão pequena, não tem nada a ver com isso de sacrificar filhos. Uma coisa desse quilate, desse valor. E muitas vezes, irmãos, em pequenas demonstrações de fé, nós falhamos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ver neste evento da vida de Abraão e de Isaac, também de Isaac, que a gente possa ver como é importante fazer a vontade de Deus,
como é importante colocar-se nas mãos de Deus e praticar a sua vontade, mesmo quando nós não estamos entendendo exatamente por quê. Mas Deus sabe, e nesse momento, Deus sabia, era para refinar Abraão, refiná-lo de uma maneira tal, refinar a Isaac de uma maneira tal, que eles podiam ser pai de uma grande nação, de grandes nações, e que eles podiam ser bênção para grandes nações, bênção para todas as nações, a partir do descendente, e o descendente era o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós.